Voltamos no segundo bloco do programa Dentro do Fato, conversando com o doutor André Castanha sobre a história da educação no Brasil. Pergunto ao senhor, doutor, antes do ato adicional de 1834, qual era o critério que se utilizava para a contratação de professores? A contratação de professores durante todo o Império, ela era basicamente por concurso público. Alguns podem não acreditar, mas o concurso público existiram durante todo o Império, abriu uma vaga, os professores se inscreviam, aí tinha os critérios, a própria legislação da educação já coloca quem pode ser professor. Alguns lugares estabelecem 18, outros 21 anos. As primeiras leis, por exemplo, a primeira lei de 1827 estabelecia cidadão que fosse cidadão do Império, mas um cidadão de fato do Império tinha que ter cidadão ativo, tinha que ter 25 anos e tinha que ter posses. E aí não aparecia muitos professores. Então, depois as províncias, a partir do ato, elas vão estabelecer 18, 21. Aí ele, para ser professor, ele teria que provar então a idade, provar a sua moralidade, e a moralidade é aprovada com uma declaração, uma certidão negativa, vamos dizer assim, do chefe de polícia ou delegado, e uma certidão também do padre, né? E em alguns casos também se pedia... Na época, a autoridade religiosa era uma autoridade ao mesmo nível da autoridade política, né? Sim, e aí o padre é que poderia, de fato, dizer, se o padre deu a certidão para o sujeito, é porque o sujeito era um sujeito moral, íntegro, né? E o padre conhecia, porque a confissão era uma das coisas... muito praticadas naquele momento, muito fortes. O padre era um grande ouvidor da população, né? Ele dava esse poder, né? O professor ia apresentando essas declarações, ele fazia a prova, né? Teórica, prática, e aí ele podia ser contratado. Professor, mas diz a história que o Brasil era de poucos na época do Império e era uma elite branca. Esse Brasil de poucos da elite branca, ela não tinha poder de interferir nesses concursos? Olha, Madruga, pela a documentação que eu trabalhei, né, e foram muitos documentos, tivemos assim poucos casos de professor que foi demitido ou que foi, né, substituído, né, que talvez seja um caso de interferência, vamos dizer assim, política. A grande seleção era nesse momento do concurso, então ele tinha essas declarações, ele passava na prova, ele era professor e aí ficava 15, 20, 25, 30, 35 anos como professor. Mas essa questão, vamos dizer assim, de interferir mais no cargo do professor, de mudar interesses locais, ela foi muito mais forte na República. Depois do fim do Império, na República, aí sim é onde há de fato uma disputa maior entre os estados, há uma disputa maior entre os coronéis de determinados municípios ou regiões, e aí quem está no jogo político, ele fazia uma limpa muitas vezes nos seus professores. No Império essa questão não era forte, porque nós tínhamos um imperador, tínhamos uma referência, e mesmo os políticos ditos, né, liberais, avançados, progressistas, todos eles gostariam, fazendo de tudo para ter a proteção do imperador, e ele está no governo, mas sob a proteção do imperador. Isso só vai, assim, se chocar mais no final, já a partir de 1870, onde começa então a crise da escravidão, a fim da Guerra do Paraguai e outros, o processo de imigração para o Brasil, e aí é onde vai haver os primeiros, assim, movimentos contra o imperador. Mas até então, todos os liberais, eles queriam ter a proteção do imperador. Seria o período regencial no Brasil? Já posterior, era o período regencial, justamente o período do ato, que é esse período da briga, da disputa. Que eram os restauradores, os exaltados e os moderados, né? Isso, exatamente. Então aí nós temos temos os regressistas chamados, né, que eram os exaltados ou os liberais assim moderados, que percebem que aquele caminho de um poder descentralizado político, né, nas províncias não iria levar o Brasil a um caminho seguro, até porque eles estavam vendo que todos os outros países da América do Sul tornaram-se república e vários deles estavam tendo sérios problemas. No Brasil, um grupo de políticos
se volta, os chamados regressistas, e começa então um pensamento centralizador, e aí estabelece uma série de medidas que eles vão no jogo político conquistando e fazendo com que o Brasil se torne uma monarquia até a sua queda em 89. Professor André, e a partir de quando que começou-se a cobrar uma qualificação para os professores? A partir de quando que, para se inscrever num concurso, a pessoa tinha que ter uma graduação? Olha, durante o Império, já no final do Império, começa a se cobrar isso. Agora, uma das coisas que acontecia. Então, o professor fazia um concurso, uma prova, né, que ele tinha que provar conhecimentos mínimos, que eram conhecimentos mínimos, né, mas tinha que provar. Mas o professor, por exemplo, que tivesse escola normal, a escola normal já nasceu também em 1835, né, ele tivesse a formação da escola normal, ele já não precisava fazer concurso. Posteriormente, a escola normal vai se difundir cada vez mais, a partir da década de 1860, 70, e aí então eles tinham essa prerrogativa. Quem já ou era formado pelo Colégio Pedro II, que era um colégio também referência, ou por uma das faculdades do Império, então ele... Quando a gente falava em o colégio, nós estamos falando que a formação, o equivalente a um segundo grau, hoje, na nossa época, normal equivale a um curso normal, técnico. É um curso do magistério hoje, mas assim, nunca que com os conhecimentos de hoje, menos conhecimento, mas já era habilitado para ser professor. E ele, com esses conhecimentos, ele poderia, muitas vezes ele era dispensado da prova prática, da prova, do concurso, não daqueles atestados. Apesar de também para entrar na escola normal já se cobrava aqueles atestados, e aí esse professor precisava comprovar isso. Então, no final do Império começa a se exigir um pouco mais de qualificação, mas as próprias instituições de formação de professores do Império, elas também vão ser muito incipientes ainda, né? O professor, o ato adicional de 1834 foi uma experiência mais próxima vamos voltar aí. Doutor, o ato adicional de 1834, o senhor acha que foi uma experiência mais próxima da democracia? Olha, o ato adicional de 1834, ele foi um grande avanço para uma democracia, no sentido do equilíbrio dos poderes entre as determinadas províncias, até mesmo no sentido da facilitação do acesso à instrução. Agora, ele teve uma curta duração porque os conservadores, logo depois, começaram vários instrumentos, várias leis que eles aprovaram que impediram que, de fato, essa democratização acontecesse no século XIX. Mas ele foi um grande passo, o debate geral em torno dele, ele é muito rico, e se hoje nós voltarmos lá, nós vamos ver que tem muitas questões importantes da democracia que já estavam sendo colocadas. Das eleições, né? As questões das eleições, aí sim do processo de eleição, que infelizmente ainda hoje é um dos grandes temas que penso que a democracia é só a eleição, né? Já está desde lá. Chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida.